Saudações a todas e a todos. Hoje, 18 de março de 2020, eu sou Pedro Paulo Buxibal, canal Militância e Resistência. Estamos aí vivendo a crise do Covid-19. Não estamos no auge, mas caminhando rapidamente para tal. Junto com o Covid, vem aí uma crise econômica que vai ser arrasadora. Essa crise vai ser internacional. Vai afetar todos os continentes. E no Brasil, a perspectiva disso é que vai ser algo muito violento, até porque há uma incapacidade total do governo brasileiro para cuidar dessa crise. Para surpresa minha e de alguns, eu vou até falar que há uma exceção no governo, e eu digo surpresa minha, que eu não esperava que houvesse exceção nesse governo, com relação à crise do Covid, que é o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que ele vem cuidando da crise de uma maneira profissional, né, humana, humanitária, e tomando as decisões certas quando o governo não atrapalha ele. Eu tinha que fazer essa ressalva, né? Mas o restante... A crise econômica está mostrando que ela vai ter proporções gigantescas e o governo está lá engateando. Na quinta-feira passada, o Paulo Guedes começou a anunciar, dar entrevistas coletivas, que ia mandar um conjunto de medidas para o Congresso. Não sei o quê. Por aí, ele poderia tomar algumas medidas, mas passa para o Congresso para deixar o Congresso refém do negócio, né? E como o Congresso tem mostrado que não vai aceitar tudo, como mostrou na questão do orçamento impositivo, eles querem prejudicar o Congresso, óbvio. Mas as medidas que ele mandou para o Congresso, no meu ponto de vista, não... Troca 6 por meia dúzia, não acontece absolutamente nada. Um dos tópicos que ele falou bastante, enfatizou, né, foi a questão da venda da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa geradora de energia estratégica, energia, soberania. Ele diz que vai vender a Eletrobras. Lógico, se vender a Eletrobras, atrás vem o que está sobrando aí da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Dataprev, por aí afora. Mas no momento, se tiver que vender, e não há necessidade nenhuma de ser vendida, nem deve, mas se for vendida, vai ser pior do que a Vale. Um momento, ninguém vai fazer grandes investimentos. Como é uma empresa excelente para se comprar, vão vir alguns grupos internacionais ou alguns empresários, inclusive o grupo do Paulo Lemann, né, que é um brasileiro que mora na Suíça e um capitalista predador, né? Ele tem grande interesse na Eletrobras. Vão entrar com preço lá embaixo. O preço lá embaixo, porque o momento é ruim para se vender qualquer coisa. Então quem está comprando faz o preço. E o que o Guedes vai fazer com esse dinheiro? Absolutamente nada. Nada. E no geral, todas as propostas que ele mandou para o Congresso é antecipação de gastos. Os gastos tinham que ser feitos até dezembro de 2020, ele antecipa. Isso não muda em nada.
para a crise que está aí. Não modifica em nada. Ele diz que vai, durante 3 meses as empresas, pequenas e médias empresas não pagam FGTS, e a contrapartida disso tem que sair também. Nesses 3 meses, nenhum trabalhador pode ser demitido, a não ser nos casos justificados de justa causa. Porque não vai ter depósito do FGTS, como é que vai demitir trabalhador? O trabalhador vai receber isso quando? Tem que vir a contrapartida. Não pode ser assim. Mas num governo que todos, ou os grandes, vou falar todos os grandes presidentes e primeiros ministros do mundo, dos principais países do mundo, já vieram a público para mostrar à sua população o que está sendo feito e o que vai ser feito para conter o Covid e a crise econômica. Inclusive, né, o ídolo do Bolsonaro, que é o Donald Trump, já tentou tranquilizar o povo norte-americano que as medidas que o governo está tomando, não sei o que, inclusive colocando uma medida bastante polêmica para eles lá, né? Que é baseada na renda mínima do Suplicy. Que ele fala em alguma coisa e botar um cheque, né? Na conta de cada um de $1.000, algo assim. Mas aqui o nosso presidente ele vai a público dizer que o Covid é uma fantasia, que é histeria. Se ele foi contaminado, ninguém tem nada a ver com isso, é problema dele. Ou então sai no meio de uma manifestação que ele convocou para defender ele e vai lá no meio do gado e ficar cumprimentando, apertando a mão do pessoal de uma forma irresponsável e até criminosa, podendo transmitir o Covid-19 para milhares de pessoas. Não porque tenha tanta gente assim lá no gado day, né? Mas o problema é que um passa para outro, um passa para outro, um passa para outro e pronto. Isso pode ter proporções gigantescas causado por um irresponsável que é presidente da República. E nós estamos à mercê de um governo de loucos, né? E a crise econômica está aí. E o ministro da Economia, que é fraco. Ele pode ser bom lá no negócio de ganhar dinheiro no banco dele, de fazer os investimentos, e nas horas vagas fraudar fundo de pensões, que é supostamente, né? Assim, esse termo que a mídia gosta, né? Supostamente ele fraudava fundo de pensões nas horas vagas. Mas as medidas efetivas contra a crise econômica não se viu nenhuma. E tem aí o negócio, olha, eu coloco assim como uma imbecilidade, má fé, burrice, sacanagem. A PEC dos gastos, que foi aprovada e resultou na emenda constitucional 95, que os gastos públicos estão congelados por 20 anos. Congelados lá naquela época que foi votada a PEC, naqueles valores. Aí nós estamos no meio de uma crise que quem está precisando de muito dinheiro neste momento é o ministro Mandetta, que, para minha surpresa, porque no início, quando logo ele tomou posse, ele se mostrava ser contra o SUS e a favor de planos de saúde, está pedindo dinheiro para o SUS, que o SUS é que tem que resolver essa questão. E todos nós sabemos que o SUS tem que ser abastecido com verbas para
cuidar não só do Covid, mas cuidar da saúde da população brasileira. Uma das coisas mais belas criadas no Brasil foi o SUS. Mas tem o lobby aí dos empresários da saúde, né, dos planos de pensão, dos planos de saúde, que não querem deixar o SUS sobreviver. Então eu continuo dizendo que essa crise econômica ela vem arrasar o país. E nós estamos totalmente despreparados. E essas medidas do Paulo Guedes não levam a absolutamente nada. E o pior, o governo, não sei se já enviou ou está preparando, um projeto para a decretação de estado de calamidade pública. Ele está preparando o projeto porque vai mandar para o Congresso isso votar. É para jogar a culpa no Congresso. E o Congresso não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Porque eles querem o estado de calamidade pública até dezembro, até 31 de dezembro de 2020. Isso é golpe. Isso é golpe. O governo não precisa obedecer a mais nada em estado de calamidade pública. Ele faz o que quiser com o dinheiro do orçamento. E até o último dia de vigência desse orçamento, que é 31 de dezembro de 2020. E não tem que prestar conta de nada, porque o país está em estado de calamidade pública. Se o Covid-19 leva a um estado de calamidade pública, que o presidente decrete por período de 1 mês, 2 meses, no máximo. 1 mês, 2 meses, no máximo. Aí sim o Congresso reavalia depois de 2 meses, olha, vamos prorrogar por mais 1 mês. Mas isso de uma maneira isenta, não por essa pressão. Não pode passar isso no Congresso de maneira nenhuma. O Congresso fecha, porque ele vai ficar lá apenas com um poder decorativo, que vai dar todos os poderes ao presidente de fazer o que quiser. Isso não pode passar. Isso é golpe. Se isso passar, 2021 dá continuidade como ditadura. Essa é a realidade. Esta é a realidade. Hoje, ou melhor, vou falar ontem, houve um grito de fora Bolsonaro nas janelas, nas portas, nas varandas, nos terraços, nas ruas não, que o povo não está indo à rua, mas nas calçadas das suas casas. E hoje teremos outro fora Bolsonaro. E tem que haver realmente uma revolta popular. O que se viu ontem é que parte daquela classe média que votou no Bolsonaro estava participando do panelaço. Mas vamos ter o pé atrás com esse pessoal. Eles querem tirar o Bolsonaro para deixar o Mourão. E depois trazer o Moro em 2022. Cuidado, hein? Cuidado com esse pessoal. E outra ressalva que eu quero fazer é o seguinte: os governadores estão tomando as medidas, uns quase corretas, outros corretas contra a crise, que se depender do governo federal, não há medida nenhuma contra o Covid e contra a crise econômica. Aqui também uma grata surpresa no Rio de Janeiro, o Napoleão de Hospício daqui, o Wilson Witzel, tem tomado medidas corretas e tem um secretário de saúde que o cara é incansável, Edmar, ele é incansável. Agora tem que haver contrapartidas do governo federal. Aqui o Witzel decretou um estado de emergência e solicita
que bares, restaurantes, teatros, cinemas, esse negócio já foram fechados. Até o teatro, cinemas, museus, casa de shows, né? Parques, foram fechados. E agora ele solicita que sejam fechados ou reduza a 30% da sua capacidade bares, restaurantes, botequins, né? O que acontece é que o Rio de Janeiro é a cidade dos bares e botequins, né? E tem uma quantidade enorme de pequenos restaurantes, comida a quilo, essas coisas. Esse pessoal reduzindo a 30%, esse pessoal perde muito. Muita gente vive daquilo ali. E tem lá 3, 4, 5, 6, 10, 12 empregados, às vezes, para tocar um negócio. Tem que haver a contrapartida do Estado. O Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal. Então tem que ter uma contrapartida do governo federal. O governo federal tem que suspender isso que o Paulo Guedes não põe lá na proposta dele contra a crise. Suspender a recuperação fiscal dos estados que estão nessas condições. E repassar tudo para os estados o que tem que ser repassado. Não tem que ficar nada retido lá no governo federal. Não tem que repassar tudo, que é os estados que estão assumindo esse negócio. O governo federal não está assumindo isso. Os estados e alguns municípios. E o estado repassa para os municípios. Então tem que haver contrapartida. O pequeno comerciante, eu não vou chamar de empresário, é pequeno comerciante, ele tem lá que pagar os impostos, tem que pagar os salários. Então os impostos não podem ser cobrados. Olha, vamos reescalonar isso por 1, 2 anos, sei lá por quanto tempo. Mas não pode sacrificar, senão vai haver uma quebradeira geral. Por isso que eu falo que a crise econômica que vem aí é arrasadora. É arrasadora. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quem curtiu, por favor, compartilhe, dê um like, né? Inscreva-se no nosso canal. Saudações a todas e a todos. E hoje, 8h30 da noite, nas janelas, portas, nas varandas, terraços, seja onde for, dentro de suas casas, batam panela e gritam: fora Bolsonaro! Você não é mais presidente. Bolsonaro acabou. E viva o atiano que nos representa.